Boa tarde a todos, bom dia, boa noite para todos que estão nos acompanhando nesse nosso terceiro encontro Mulherio das Letras de Portugal. Hoje eu vou apresentar uma pessoa que eu já estava há muito tempo querendo completar o ciclo, porque como Portugal é o porto seguro, né, da literatura lusófona, e a gente tem tantas influências de tantos países que falam em língua portuguesa. Nós tínhamos no nossos encontros no Mulherio das Letras de Portugal desde 2018 a participação de angolanas, depois foi chegando o pessoal de Cabo Verde, temos uma parceira, uma pessoa fantástica que é de São Tomé e Príncipe, e nunca tivemos a presença de Moçambique. E eu não me conformava, porque eu precisava que Moçambique estivesse junto com a gente. E agora, nesse terceiro ano, para celebrar, conseguimos fechar finalmente o nosso álbum, né, de apoiadoras e articuladoras, e com imenso prazer tenho que agradecer a Gisele Mendes, que indicou a Emília Marrengula, e a gente... É Marrengula que fala ou é Marrengula? Marrengula, de Moçambique. Então, assim, eu estou muito feliz. A Emília está sendo uma pessoa, assim, extremamente gentil, extremamente generosa, convidando também outras participantes para estarem junto com a gente. E esse momento era só para agradecer e dar as boas-vindas, não só a Emília, como também a todas as mulheres de Moçambique que trabalham com a cultura, com a arte, com a literatura. Então, sejam muito bem-vindas, e a Emília vai representar nesse momento Moçambique, as mulheres das letras, da cultura e da arte, e depois a gente também ainda tem outras participações também que a Emília depois pode falar um pouquinho sobre isso. Então, esse momento agora é só mesmo para agradecer e dar as boas-vindas, e o tempo é todo seu, Emília. Seja muito bem-vinda e obrigada. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada, Adriana, por este convite. É sempre uma honra e uma grande responsabilidade também representar o meu país com muito orgulho, Moçambique, e é tão bom ouvir que finalmente, afinal, sou eu que estou aqui a introduzir, a primeira, a ser pioneira a representar Moçambique neste grande evento de Mulherio de Letras Portugal. Conforme a Adriana já havia dito, eu chamo-me Emília Marrengula, sou professora de português e investigadora na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e neste momento encontro-me também em formação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de linguística aplicada ao português como língua estrangeira e língua segunda, e também com o apoio, com grande apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a quem muito agradeço por este apoio. Não tenho palavras para agradecer a esta fundação que desde o mestrado me tem dado a mão rumo à minha profissionalização, à minha formação, não é? Então, eu não tenho palavras para agradecer a Adriana por este convite. Portanto, para este terceiro encontro, eu pretendo, com base no livro da escritora moçambicana Paulina Chiziane, refletir sobre a leitura de clássicos como meio de valorização da identidade cultural dos falantes de português como língua segunda, que é o caso de Moçambique, já que o estudo do texto literário no âmbito do ensino das línguas estrangeiras e línguas segundas, revela-se um meio privilegiado e até eficaz de tomada de consciência da língua e do seu funcionamento, uma vez que proporciona aos aprendentes a percepção da dinâmica, da plasticidade de recursos linguísticos que não são exclusivos da literatura, conforme defendem alguns autores. Então, para hoje, eu espero que gostem, não é? Desta minha abordagem sobre a literatura moçambicana com enfoque no livro de Paulina Chiziane, uma grande escritora moçambicana. Temos vários escritores moçambicanos
Espero que conheçam alguns deles, mas olhando, já que estamos a tratar estamos a falar o enfoque é no mulherio, não é? Temos várias escritoras moçambicanas, como a grande poetisa e mãe da poesia moçambicana, Noêmia de Souza, Paulina Chiziana, quem vou homenagear com esta análise hoje, Énia Lipanga, que é muito nova e que vai também participar neste evento. Eu tive o privilégio de ter aqui uma obra dela para enxugar as nódoas dos meus olhos, não é? É a segunda obra desta escritora moçambicana que vai também passar por aqui, não é? Então, para esta minha análise, vou basear-me fundamentalmente em 4 obras, uma das quais, a de Paulina Chiziane, Ventos de Apocalipse, não é? E também numa obra da minha professora, não é? Foi minha professora, Ildizine Dias, As Desigualdades Sociolinguísticas e o Sucesso e o Fracasso Escolar, não é? Em direção a uma prática linguístico-escolar libertadora. Eu vou basear, vou ancorar a minha análise nesta obra também, e também na obra de Perpétua Gonçalves e Chimbutani, colegas lá da Universidade Eduardo Mondlane, com a obra As Assimetrias da Mudança Linguística em Situação de Contacto de Línguas, o caso do português e das línguas banto em Moçambique, e por último, no Dicionário de Moçambicanismos, não é? A obra é de Lopes e Namoende, com o título Moçambicanismos para um léxico de usos do português moçambicano. Então, é com estas 4 obras que eu me vou aqui focar nesta minha análise para obter os subsídios necessários para fundamentar o meu posicionamento, não é? Então, trata-se, no geral, de uma proposta de reflexão sobre a necessidade de se valorizar a heterogeneidade e a diversidade sociolinguística através da leitura de textos literários clássicos moçambicanos que veiculam a realidade histórico-sociolinguística sociocultural local dos aprendentes e eu considero clássicos os livros de autores já consagrados como o de Paulina Chiziane, no caso, não é? Talvez referir também que o conceito de clássico que aqui invoco deve ser entendido na sua relação com a cultura e com a identidade do seu leitor, não é? Portanto, sem dúvidas, a língua constitui o principal veículo de transmissão, quer cultural, quer da criação da própria cultura, e esta, por sua vez, desempenha um papel fundamental na formação da competência comunicativa dos falantes. Entretanto, os falantes de português em Moçambique enfrentam uma situação, digamos, dicotômica no uso das línguas, não é? Fato que tem gerado estereótipos à volta desta situação, uma vez que as crianças, usando variedades dialetais não padronizadas do português de Moçambique, não é? Uma variedade que ainda está em emergência, essas crianças são consideradas como não tendo ou como tendo falta de competência linguística, não é? Então, neste contexto, procuro demonstrar a partir do texto de Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse, não é? A relevância do estudo de textos clássicos, de modo a dar uma particular atenção a crianças moçambicanas que sejam bem-sucedidas no seu processo de produção textual e procurando até melhorar o ensino e promover a cidadania dos alunos
através da utilização de literatura, no caso infanto-juvenil, para as classes iniciais, não é? E literatura infanto-juvenil moçambicana, que reflita a cultura e a realidade também social destes alunos. Ora, o que acontece é que a escola é orientada para ensinar a língua da cultura dominante e eliminar as outras variedades emergentes, não é? O que torna o ensino da língua uma atividade impositiva, fato que resulta também no desrespeito dos antecedentes culturais e linguísticos dos alunos, mas também na ineficiência do ensino da própria norma padrão, não é? Dito isto, com base em Ricardo Bortoni, Bortoni Ricardo, passo salvo erro, não é? Então, e ela diz, esta autora diz isto baseada no contexto brasileiro, mas que também se coaduna, não é, com a realidade moçambicana. Então, é fato que nos países africanos de língua e expressão portuguesa, a língua de instrução e a respectiva norma padrão são as que são usadas pelas classes sociais elevadas e dominantes, contrariamente à língua, às normas, as normas dialetais de outras classes sociais são completamente banidas da escola. Não obstante o estatuto de exclusividade de que goza a língua portuguesa, a variedade de português de Moçambique, ora em construção, faz parte da realidade moçambicana, da qual os falantes não conseguem se dissociar. É isto que eu procuro mostrar a partir desta obra, não é? Como se sabe, em Moçambique, o português goza de estatuto de língua oficial, não é? Usada de forma dominante em todas as instituições estatais, tribunais, tribunais, forças armadas, polícia, etc. E em todas as publicações literárias e científicas e no quadro dos meios de comunicação social moçambicanos. Estou a falar da imprensa, rádio, televisão. Então, não obstante o estatuto de exclusividade de que goza a língua portuguesa, conforme anteriormente referi, não obstante o estatuto de que goza a língua portuguesa em Moçambique, a variedade do português de Moçambique, ora em construção, faz parte da realidade moçambicana, da qual os falantes não conseguem se dissociar, faz parte do seu dia a dia. Em Moçambique, a maioria não possui português como língua materna. A maioria dos falantes tem o português como língua segunda e, quiçá, língua estrangeira em algumas regiões, não é? Em alguns distritos, isto é um fato, não é? Então, a maioria está habituada a interagir num código oral que não é predominantemente usado na escola. Este quadro impõe grandes desafios na progressão acadêmica desses alunos, nomeadamente quando se trata de interagir até com textos escritos e depois produzi-los, não é? É um grande desafio. Primeiro, interagir com textos escritos, quando estão habituados a interagir mais estão habituados a interagir mais num código oral, não é? Então, o desafio acresce-se quando eles têm de produzir estes mesmos textos, não é? Num processo em que eles devem traduzir por escrito suas ideias, seus pensamentos, e numa situação em que muitos começaram a interagir com texto escrito a partir dos 7 anos na escola, altura em que eles ingressam na escola, não é? Alguns dos quais com o professor.
sendo por isso necessário dar uma particular atenção a estas crianças para que sejam bem-sucedidas no processo de produção textual, por exemplo, pelo que penso pessoalmente penso que isto seja possível a partir da leitura de textos clássicos, não é, moçambicanos, que traduzam a realidade, a cultura e as diferentes variedades emergentes moçambicanas. Isto, para mim, é muito importante. Entendo por isso que, para apoiar os alunos a superarem os desafios de que referi há pouco, urge uma intervenção robusta, se considerarmos que a socialização dos alunos na família, por exemplo, reflete-se na sua socialização da escola. Daí que, sendo o uso da língua um dos meios mais importantes de iniciar, sintetizar e reforçar as formas de pensar e de sentir e as formas até de comportamento, estando tais formas funcionalmente relacionadas com o grupo social, e este processo de socialização, pelo qual as crianças moçambicanas, em particular, adquirem uma identidade cultural específica, constitui um processo, na verdade, de transformação de um ser biológico em um ser culturalmente específico, e no caso não são respeitados os valores culturais que a criança traz, infelizmente, não é? Então, para não me alongar muito, vou, se calhar, a seguir apresentar algumas características do português, só para terem noção de algumas características do português de Moçambique, não é? Ainda não se fala em português de Moçambique, ainda nem se deve falar em português de Moçambique, porque ainda não foi, a variedade ainda não foi padronizada, não é? Então, vamos falar do português falado em Moçambique, desta variante em construção, da qual todos nós moçambicanos não conseguimos nos dissociar, porque faz parte de nós, não é? Faz parte do nosso dia a dia. Então, conforme referi em linhas anteriores, em Moçambique vem se desenvolvendo esta variedade, que é moçambicana, no sentido em que há traços nela, características e realizações formais, contextuais de moçambicanidade na fala e na escrita, não é? Portanto, bom, a nível, eu vou me basear na obra de Gonçalves e também de Chimbutani para apresentar estas características ou propriedades, se quisermos, da variedade de português falado em Moçambique, que testemunha a plasticidade da língua, pois ela não é homogênea, nem estática. Qualquer língua tem este dinamismo, e por essa razão também o português, como língua, foi criando também outras ramificações nos vários pontos onde esta língua é falada. Então, muito bem. No seu estudo sobre a mudança das línguas faladas em Moçambique, em que a colonização portuguesa criou relações de contato linguístico, dizia, criou relações, sim, de contacto linguístico assimétricas, gerando, por conseguinte, diferentes processos de mudança, consoante se trata de línguas banto ou de português. Estes dois autores de que falei há pouco, Perpétua Gonçalves e Chimbutani, referem que o português de Moçambique constitui uma instância de mudança linguística por interferência de substrato que se distingue pela incorporação de traços gramaticais das línguas maternas de falantes e não tanto pela introdução de vocabulário destas línguas.
Então, saliente-se que, dado o fato de o português de Moçambique tratar-se de uma variedade não nativa, tipicamente adquirida como língua segunda num contexto em que quase que não há exposição à norma europeia, se desencadeia um conjunto de efeitos de relevo no processo de variação e até na mudança que a caracteriza. Então, de acordo com estes dois autores, isto deve-se, em parte, à falta de acesso a dados robustos sobre a gramática do português europeu padrão, não é? O que dificulta também, em certos casos, o processo de reestruturação gramatical que deveria conduzir a uma convergência com essa norma, dando assim origem à estabilização de novas propriedades gramaticais, e neste sentido, sendo estes autores, segundo estes autores, não é? Atualmente, o discurso dos falantes da variedade de português de Moçambique é gerado não só por regras das ditas novas regras gramaticais, mas também da gramática do português europeu. Então, quais são as características? A nível fônico, apesar de existirem poucos estudos ligados à área de fonética e fonologia nesta variedade de português de Moçambique, português de Moçambique, perdão, vou a seguir apresentar uma caracterização que vos permitirá ter uma noção, uma ideia das principais tendências que se registram, partindo do princípio de que nesta área ocorrem fenômenos de interferência das línguas maternas, dos falantes, estou a falar das línguas bantu, não é? Tal como ilustram alguns exemplos, não é? Como a nível fônico, não é? Eu tenho aqui, vou dar alguns exemplos, não preparei muitos exemplos, só alguns, porque eu vou me focar mais na obra de Paulina Chiziane. Só alguns fenômenos, não é? Como este, que eu tomei nota aqui, este em particular, que vou referir agora, está relacionado com, verifica-se normalmente em falantes pouco instruídos, não é? Que é a tendência a introduzir uma vogal no interior de grupos consonânticos que são iniciais de sílaba em português europeu. Por exemplo, a palavra patrão, é normal ouvir-se patarão. Patrão é uma introdução de uma vogal, patrão, patarão, flor, folor, alguns filor, não é? Ritmo e ritmo, não ritmo. Mas o contrário também acontece, de omissão de vogais. Por exemplo, em palavras como capital, não é? É normal ouvir-se capital. África, África. Eu ouço muito África do Sul. Vou à África do Sul e não África. África do Sul. Enfim, em termos lexicais, vou destacar aqui a criação de novas palavras por empréstimo ou por derivação. Em que situações? Por exemplo, palavras, temos a criação, temos palavras como machamba, não é? Aqui é a criação de novas palavras por empréstimo. Machamba, não é? Que é do empréstimo das línguas bantu. Machamba, que é terreno cultivado. Matope, que significa que é lama. Massala, que é um fruto típico. Dumbanengue, que é um mercado informal. Dumbanengue quer dizer, fazendo uma tradução direta, seria confiar no pé, não é? E timbila, que é um instrumento musical. Chiguinha, um prato típico moçambicano, de que gosto muito, que é feito à base da mandioca, do leite de coco, do amendoim e também de uma erva muito amarga, a cacana. Eu gosto muito, não é? E também, como último exemplo, coloquei cupacha. Cupacha, que é uma cerimônia de invocação dos antepassados, que é
quando há, por exemplo, uma inauguração, é importante fazer o kupacha, não é? E diz assim mesmo, não há outra palavra para... podemos dizer que é uma bênção, mas o kupacha tem um sentido mais profundo do que uma simples bênção pelos antepassados. Pronto. Mas também é possível constatar no português de Moçambique outros processos de criação de palavras com base em palavras do português europeu já existentes, em que predomina, por exemplo, a derivação sufixal, dando origem a unidades do léxico inexistentes em português europeu. Por exemplo, confusão, a partir da palavra confusão, temos confusionar, a partir da palavra... deixa-me ver aqui, ok, confusão, confusionar, depois mobília, mobiliar, eu vou mobiliar a minha casa, que é mobilar, estilo, estilar, que significa exibir-se, assim eu estou a estilar, não é? Estou a exibir-me enquanto moçambicana, não é? Mas também existem outros processos, como a prefixação, palavras como descamisar, significa tirar a camisa, desconseguir, que é não conseguir. Hoje, desconseguir chegar cedo ao trabalho, não é? É muito normal. E também outras inovações lexicais que afetam palavras já existentes também no português europeu, e este fenômeno consiste na modificação dos seus significados básicos ou na alteração das suas propriedades lexicais, seleção semântica ou categorial. Por exemplo, a palavra historiadora, que muito usamos para classificar a nossa escritora Paulina Chiziane, não é? Todos nós dizemos que a Paulina Chiziane é uma historiadora. Por quê? Porque ela é uma contadora de histórias. Então, historiadora, no contexto moçambicano, ganha esse sentido de contadora de histórias. Mas também, quer dizer, isso contrasta com o significado em português europeu, que seria quem escreve sobre a história, não quem conta como tal. Pronto, apanhar sono, que é adormecer. Para nós, apanhar sono, ontem eu apanhei sono muito tarde, ou não apanho sono. É muito normal isto. Bom, muitos exemplos eu poderia aqui apresentar, mas muitos mesmo, mas eu prefiro focar-me mesmo na obra, não é? Prefiro focar-me na obra, porque ela é rica em exemplos dessa natureza. Então, como referi anteriormente, o português, é importante lembrarmos disto, que o português goza deste estatuto de língua oficial, usado de forma dominante em várias instituições estatais. Então, neste momento, eu vou apresentar algumas marcas da variedade do português de Moçambique na literatura, com base na obra de Paulina Chiziane. Então, baseando-me nesta obra, passo aqui a apresentar alguns exemplos que mostram, não é, que os falantes do português em Moçambique não conseguem se dissociar da variedade do português, desta variedade emergente, não é? Por exemplo, na página 10, temos: vinde, sentai-vos no sangue das ervas que escorre pelos montes, vinde, escutai repousando os corpos cansados debaixo da figueira, enlutada que derrama lágrimas pelos filhos abortados. Caringana ou a caringana, a história repete,
caringana ou acaringana. Segundo o dicionário de moçambicanismos, o termo caringana é proveniente das línguas moçambicanas Chichope, Xixangana e Xitsua e serve de introdução, não é? À narração de fábulas, histórias, etc. E nesta obra de Paulina Chitiani, a autora utiliza a expressão caringana ou acaringana, que é equivalente a era uma vez, o que indica que o que se segue é uma história, um conto ou uma fábula. Caringana ou caringana responde-se caringana, como forma de aceitação. E eu cresci ouvindo esta expressão, não é? Esta expressão, porque cresci ouvindo histórias. E eu lembro-me, o mais velho, alguém em casa, contava-me, nós fazíamos um círculo, não é? Normalmente no fim do dia, porque não tínhamos televisão para ver noticiário, para ver novelas. Então, no fim do dia, depois do jantar, sentávamos-nos, fazíamos um círculo e o mais velho ficava no meio e ele iniciava a história dessa forma. Caringana ou Caringana? Caringana ou Caringana? E todos nós respondíamos, Caringana. E aí o avô começava a contar a história. Então, nós podemos encontrar esta forma usada na página 10, mas também, ainda na página 10, podemos encontrar outras palavras da língua banto, como, por exemplo, dizia na página 10, a chipalapala sou mamã. Eu vou ouvir as histórias, eu vou. O Kulunguana ouviu-se do lado de lá. Chegou a hora, mãe. Conta-me aquela história do coelho e da rã. Então, destaco aqui as palavras chipalapala e o Kulunguana. Conforme sugere o contexto em que a palavra chipalapala ocorre no texto, chipalapala é um instrumento de sopro feito de um chifre de animal, em geral de antílope, utilizado como forma de comunicação, muitas vezes para chamar alguém, e em numerosas danças, acompanhando outros instrumentos musicais em praticamente todo o país. Segundo os autores consultados, moçambicanismos, a palavra provém do Xironga, que é uma das línguas moçambicanas. Quanto ao Kulunguana, Kulunguana constitui um empréstimo das línguas banto e significa aclamação. Isso é Kulunguana. Normalmente nas cerimônias nossas, nas cerimônias africanas, os Kulunguanas representam a manifestação da alegria profunda em que as mulheres bradam e dançam. Então, esta palavra também ocorre, pode ser encontrada na página 10, e xingombela também pode ser encontrada, é uma outra palavra que eu destaco, não é? Em que a autora diz o seguinte: ao anoitecer, enquanto os mais velhos se requebram na xingombela, deliciar-nos-emos com o contador de histórias, dando tempo para que os papás se amem e nos brindem com um novo irmãozinho na próxima estação. Xingombela, de acordo com o dicionário de moçambicanismo, a xingombela é uma dança noturna amplamente praticada ao luar por adolescentes na região sul de Moçambique. É de referir que caiu em desuso a partir da década de 70, segundo os autores, porém os músicos continuam a inspirar-se nesta dança para compor música ligeira ou executar recriações. Então, no glossário da obra de Chiziane, a autora resume como sendo dança dos namorados, considera a xingombela como sendo dança dos namorados. E prosseguindo,
prosseguindo, na página 11, na passagem, colheu o mel com que encheu um pote e foi enterrá-lo perto da machamba. Já havia me referido a esta palavra. No que tange a esta palavra, ela refere-se a campo agrícola, terra de cultivo, plantação, extensão de terra para fins agrícolas, não é? Constitui um empréstimo da língua Kiswahili, segundo os autores consultados. E depois, a seguir, ainda na página 12, já na página 12, temos, com gostos desesperados, a mulher puxava a ponta da capulana, sufocando a crença que se batia até a paragem cardíaca. Então, a capulana é uma peça de vestuário de forma retangular, de algodão, que as mulheres, em geral, ajustam à cintura ou sobre o peito, conforme o momento e a situação, não é? As capulanas que podem ter muitas funções, compram-se normalmente aos pares, são de cor viva, contêm diversos motivos e dizeres impressos, em algumas situações, quando é para fazer, por exemplo, uma homenagem do dia 7 de abril, que é o dia da mulher moçambicana, do dia da paz, não é? Às vezes vêm com esses dizeres. São muito populares na África Oriental e Austral, não é? Na variedade do português europeu, é um empréstimo de xironga capulana, com capa, não é? Usado em contexto formal e informal. E porque eu, Emília Marrengula, estou aqui a representar a mulher moçambicana, eu não poderia estar de forma diferente. Eu estou aqui de capulana, com a capulana amarrada à cintura, e é assim como normalmente fazemos, não é? Normalmente ela vem assim ajustada à cintura, é um complemento de adorno, não é? É assim como nós nos apresentamos normalmente, não é? Mas hoje em dia, para jovens como eu, nós confeccionamos modelos mais modernos, usamos a capulana de formas muito mais criativas, não é? Mas normalmente, conforme disse há pouco, elas são vendidas duas a duas. E para complementar, o que fazemos com a outra? Amarramos aqui a cabeça, não é? Como um lenço ou turbante, pomos na cabeça, ou simplesmente aqui no ombro, não é? Para podermos condizer com a capulana à cintura. Então, eu estou aqui a representar a mulher moçambicana a rigor. Espero que gostem. Então, isto é capulana. Isto que eu trago à cintura é capulana. E prosseguindo ainda, na página 13, nós temos na passagem, ela era a mais bela entre as cativas e ainda mais bela que os nobres Ngunis, esposas dos guerreiros. Nguni é família das seguintes línguas bantu dominantes: Shona, Zulu, Ndembele e Xiswati. Estas línguas têm cliques ou sons não pulmônicos produzidos por sucção pela língua ou lábios que foram adquiridos através das línguas dos povos Bushman e Oteton, dos Khoikhoi, não é? É história de África. Então, neste sentido, Nguni pode significar ainda do Zulu, raiz do Nguni, uma pessoa do grupo Nguni e raiz de Isinguni, o grupo de línguas dos Nguni e sua cultura. Então, no contexto em que ocorre no texto, deve-se entender aqui Nguni como tribo. É uma tribo e é uma obra, permitam, é de um homem, mas eu vou propor. Há uma obra de Ungulani Bakakosa, intitulada Walalapi, que fala e ilustra muito sobre, ou seja, aprofunda muito a cultura desta tribo, da tribo Nguni.
não é? Então, prosseguindo, encontrei também na obra de Paulina Chiziane um exemplo que mostra as inovações na criação de palavras. Por exemplo, a palavra madrugador, na passagem da página 16, em que se diz o seguinte: Minot se desperta e instintivamente a mão procura o parceiro do leito. Não está lá. Para onde terá ido? Nunca foi madrugador, não é? Nunca acordou, nunca foi madrugador. Então, madrugador é um neologismo, não é? Que consiste na criação de uma nova palavra resultante da aplicação inovadora de um afixo derivacional, or, à base do português europeu. Ou seja, etimologicamente, provém da palavra madrugada, a qual foi acrescentado o sufixo or e significa característica do que ou de quem acorda cedo, no português europeu, ou madruga, né? A variedade português de Moçambique, ou ainda quem desenvolve o seu trabalho com diligência. Ele é um madrugador. E já para terminar, vou destacar aqui também o uso de interjeições tipicamente africanas para exprimir, que são usadas aqui no texto, para exprimir diferentes emoções como demonstração clara da interferência das línguas banto no uso da língua portuguesa em Moçambique. Em Moçambique fala-se português e há esta pressão de se usar o português europeu, norma europeia, mas dificilmente se usam interjeições do português europeu. Normalmente são interjeições das nossas línguas banto, como por exemplo, na página 17 encontramos Minose Way. É uma chamada, está a chamar, alguém chama esta personagem, Minose Way. Yo, Minose, filha de minha mãe, yo, não é? Aproxima-te, esposa minha. Aê! Né? Aê! Uma negação. Pela primeira vez se sente mulher do seu senhor. Aê! Página 21. Podemos encontrar esta interjeição na página 21. E ainda na página 22 podemos encontrar Maiuê, não me digas que voltamos às celebridades, às célebres guerras dos Nguni. Yo, meu Deus, yo. Então, estas são as interjeições, algumas das interjeições que foram usadas nesta obra, que testemunham também a riqueza de interjeições, não é? Que foram buscadas lá nas línguas banto, das quais não nos conseguimos dissociar. É engraçado que, ao invés numa situação de aflição, ao invés de socorro, socorro, como seria esperado, não é? Quando alguém se encontra numa situação de desespero, normalmente diz Nhandaio, que significa socorro, não é? Então, eu estou a tentar traduzir estas interjeições tal como como são ditas, que é para poderem também perceber o contexto em que elas ocorrem. Bom, mas já terminando mesmo, ainda sobre a variedade do português de Moçambique, na página 3 temos um belele, vamos realizar um belele. O que é um belele?
trata-se de uma cerimônia, ou de um ritual que se realiza para esconjurar males ou calamidades naturais, como, por exemplo, secas prolongadas e pestes ou pragas que afetam as culturas. Mulheres nuas dançam e entoam cantos para pedir a chuva e prosperidade para a comunidade. Então, estes termos que denotam a nossa cultura são sobejamente usados aqui nesta obra e olhando até para a página 18, encontramos um outro ritual tipicamente moçambicano, não só. Passo agora a ler o exemplo, que é: Minosse, loboleite com dinheiro vermelho e deves-me obediência. Minosse, loboleite com dinheiro vermelho e deves-me obediência. Interessante, não é? Loboleite com dinheiro vermelho. Não é pouco, não foi pouco, não. E deves-me obediência. Por quê? Porque o lobolo é uma forma de compensação antinupcial. A prática do lobolo é comumente usada entre os povos banto da África Austral, nomeadamente os de Moçambique, da Suazilândia, da África do Sul, entre outros. E eu descobri com colegas angolanos, não é? Colegas da faculdade, que em Angola também, em Angola também, e tem outra designação. Então, traduz-se numa determinada quantia em dinheiro ou outros bens, por exemplo, gado, que o noivo paga à família da noiva para tradicionalmente se oficializar o casamento. Portanto, é um empréstimo da variedade do português de Moçambique em contexto formal e informal, proveniente das línguas banto como o Zulu. E lobola, não é? Em Zulu, não é? E choza, labola, chichopi, xixangana, xironga, xitsua e lovolo. Na minha língua também, chichopi e lovolo. Então, e aportuguesou-se ao longo do tempo, não é? E ela encaixou-se muito bem na língua portuguesa, é por isso que até aparece bem flexionada. Minou-se, loboleite com dinheiro vermelho e deves-me obediência. Como conclusão, conforme referi ao longo da minha intervenção, a maior parte dos moçambicanos fala português como língua segunda e tem como língua materna uma ou mais. Há situações em que tem mais até uma língua banto, não é? Podem ser mais, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho certeza que, não tenho certeza, mas olhando para a situação, eu tenho como línguas maternas o chichope e o xangana, que são línguas que foram usadas foram usadas em casa, não é? O meu pai tem o chichope, como os meus pais, os dois. Não, meu pai é Gitonga, a minha mãe é Chichope. E no contexto social em que nos encontrávamos inseridos, falava-se Xangana. Então, de certeza que as minhas línguas maternas são o Chichope e o Gitonga. Duas línguas maternas. O português, de certeza que aprendi depois, claro, quando pergunto qual é a minha língua materna, diz-se que é o português, que eu, quer dizer, até eu, quando, já na minha fase consciente, eu vejo-me a falar português, mas olhando para a realidade minha, já que a minha mãe não fala português, não fala, ela balbucia alguma coisa para comunicar, sobretudo com as crianças da família, não é? Não é possível que eu tenha português como língua materna. Então, conforme dizia, por tudo isto que acabei de referir,
não só o caso particular meu, a estrutura gramatical, discursiva e retórica da língua materna destes falantes influencia a construção da língua segunda, neste caso o português. Então, a variedade de português de Moçambique tende a crescer rumo à sua afirmação, tal como ilustram estes estudos feitos por estes investigadores pioneiros, como Perpétua Gonçalves, Chimbutani e não só, não é? Então, esta variedade tende a crescer, o que me faz pensar que talvez tenha chegado o momento de apropriação da mesma através da padronização, o que permitiria que os seus falantes se identificassem com a língua e, por conseguinte, se sentissem ou se sentissem orgulhosos por usar a língua e que ela não fosse que os falantes não olhassem para esta língua como um instrumento de opressão, um instrumento de exclusão, em que eles não conseguem exercer a sua cidadania justamente porque não dominam a língua portuguesa. É que, apesar de ser uma língua aceite e tolerada por uma grande maioria, em Moçambique ainda não se pode considerar o português como um fator de unidade nacional. Não é? Portanto, dito isto, julgo urgente repensarmos o ensino e a aprendizagem vinculando a língua, o processo de ensino e aprendizagem e a cultura, promovendo assim uma perspectiva sociocultural, uma perspectiva enraizada na compreensão de como os estudantes de diversos segmentos da sociedade, devido ao seu acesso diferenciado e às inegáveis diferenças culturais e linguísticas, não é? Experimentam a escolarização e melhorar até o cenário atual. Tudo isto é importante, tudo isto é urgente. E conforme esta autora, não é? Em conformidade com a obra da professora Eudizina Dias, que foi minha professora com muito orgulho, penso que já havia dito isto, é possível sim criar-se uma prática linguístico, não é? Uma prática linguístico libertadora que deva aceitar e saber trabalhar com as diferenças culturais, linguísticas, intelectuais e cognitivas a partir dos programas curriculares do ensino e uma das formas de o fazer seria, a meu ver, a promoção e valorização dos clássicos moçambicanos nas aulas de português como língua segunda, com vista à valorização e o respeito pela cultura e identidade do aluno, pois acredito que vai criar alicerces que certamente permitirão a boa aprendizagem do português a médio e longo prazos. Portanto, trata-se de uma alternativa de ensino de português como língua segunda, procurando, a partir de livros literários, promover não só o ensino da língua-alvo, como também estimular a curiosidade e o gosto pelas literaturas em língua portuguesa, com enfoque para a literatura moçambicana. E muito obrigada, Adriana. Era isto que eu tinha para partilhar sobre esta obra de Paulina Chiziane, Ventos do Apocalipse. Foi fantástico, Emília. Muito obrigada. Foi uma grande aula mesmo. É muito importante essa troca, porque como a gente está aqui do outro lado, eu sou brasileira, fui catequizada e a minha vida inteira, não só de estudos, né, também fui educada com a língua portuguesa, mas com as influências todas do Brasil, que tem várias influências, tanto o francês, o próprio inglês e tantas as outras influências que o Brasil tem, além da língua mesmo, que é a língua portuguesa. E como você está falando aí, assim, tinha coisas que ninguém imaginava, né?
Então foi uma grande aula, porque a gente não tem tantos contatos assim com Moçambique. A gente lê livros de autores moçambicanos, mas tem muitas coisas que você fez referências que foram muito, muito importantes. Foi um momento fantástico, muito obrigada. Quero muito uma capulana, estou apaixonada, eu acho que eu já tenho Já, essa vontade, eu acho que eu tenho um pezinho, assim, uma essência, porque eu adoro esses panos enrolados, eu adoro esse colorido, esse laranja é uma das cores que eu mais gosto. Então, assim, eu isto acho é que a minha essência. vermelho. Ah, é vermelho, Parece, que para mim está parecendo isto, meio eu estou aqui a laranjado. dizer vermelho, vermelho, vermelho. Ah, Isto sim, era para mim está. mesmo para mostrar como é que a gente brinca com a capulana, como a capulana é uma peça importante para nós, não é? Perfeito. Olha, Pra... então, metade da minha essência pode ter certeza que é moçambicana, porque eu adoro, adoro. É vermelho, laranja, marrom, esses panos todos enrolados, eu sempre gostei demais. E foi uma grande aula, e a Paulina deve ser realmente, eu vou começar a prestar mais atenção, comprar algumas obras dela, que eu fiquei apaixonada, eu não conhecia, e tudo isso que você falou assim foi muito rico também. Então, te agradeço imensamente por esse momento e vamos em frente no Mulherio das Letras de Portugal. Vamos ter muitos momentos como esse, com as meninas também, né? Tem a Enia, tem também a Isabel, né? A novela, sim. A Isabel está no festival. É a Isabel que está no festival, não é isso? Sim. As duas andam em festivais, mas elas garantem a sua participação. Ah, que bom. E em outro momento a gente faz um vídeo juntos com todos vocês para a gente conversar um pouco mais, que eu fiquei apaixonada pela cultura e por tudo que você disse aí de Moçambique. Parabéns mesmo por tudo, muito obrigada e a gente vai se falando então. Muito obrigada eu por esta oportunidade. É um prazer fazer parte do Mulherio de Letras. Não sou escritora, mas por isso, não sou escritora, mas por isso estou feliz por ter participado, porque eu uso as letras noutras áreas de investigação, não é? São muito importantes também, não é só É escrever, é verdade. também saber transmitir, é também estudar e também dizer tudo isso para que torne um evento assim tão rico como você tornou, e não só dando continuidade também, porque a gente precisa muito dessa troca, né? São 9 países que falam língua portuguesa e cada um tem sua particularidade. Aqui em Portugal eu tenho aprendido muito também a essência da língua portuguesa em si. Eu tenho aprendido demais aqui em Portugal. Eu acho que eu vou ter que me alfabetizar novamente. Então, com você também, muito, muito obrigada. Um beijo, gratidão. Canimambo, Adriana, muito obrigada. Canimambo Como quer é? dizer obrigada. Ah, então muito obrigada Canimambo. também. Animamos. Um Canimambo. beijo. Muito obrigada. Outro. Adeus. Tchau, tchau.